Olá, sétimo ano. Hoje o tema da nossa aula é aposto, no capítulo 22. Então, quando se trata do estudo da sintaxe, nós temos um termo que é chamado aposto. E vocês devem estar se perguntando, mas o que é um aposto? Qual a função? Ele é um termo ou uma expressão que serve para anexar à oração uma informação que esclarece, que desenvolve ou resume a palavra anterior a ele, ou seja, é uma estrutura que é inserida no contexto, no enunciado, para esclarecer, desenvolver ou resumir um termo ou uma palavra que está anterior a ele. Então, é um termo que, se nós excluirmos, ele não altera a estrutura sintática da frase. Isso significa que o texto em si, a estrutura em si, o enunciado, ele acaba tendo uma estrutura completa. Então, se nós analisarmos aqui, os súditos, todos fidalgos, formavam o cortejo da princesa. Então, aqui nós temos os exemplos que fazem referência ao texto. E aqui a expressão todos fidalgos é uma informação extra que pode ser retirada sem prejuízo para a oração. Ou seja, se nós tivéssemos assim, os súditos formavam o cortejo da princesa, nós não teríamos alteração na estrutura. Então, sem ele, a oração continuaria tendo uma estrutura completa. O aposto, ele é isolado dos outros termos da oração com o auxílio de vírgulas, do travessão ou dois pontos. Então, a pontuação ela tem um papel fundamental também na estruturação, na organização do aposto. Então, nós temos exemplo aqui. A história, exemplo de um conto clássico, é recontada pelas crianças. Isso significa que o aposto, que é a parte que está ali, exemplo de um conto clássico, está sinalizada com o uso dos travessões. A sapa foi seguida pelo seu cortejo. Dois pontos. Sapos, sapinhos e sapões de todos os estilos. Então, aqui nós temos a introdução do aposto com os dois pontos. Os convidados, vírgula, parentes e conhecidos, vírgula, ficaram chocados com a transformação. Então, aqui nós temos também uma informação que esclarece a respeito de um termo anterior. Quem eram os convidados? Os parentes e conhecidos. E, nesse caso, está isolada pela vírgula. Então, o aposto, ele é um termo isolado da oração. E ele pode referir-se a outros termos como? Quais são esses termos? Ele pode fazer referência ao sujeito, ele pode fazer referência ao objeto direto, ao objeto indireto, ao predicativo do sujeito ou também a um adjunto adverbial. Então, no primeiro caso, a princesa, vítima de um feitiço, vivia como sapo. Então, a expressão vítima de um feitiço faz referência à princesa, que é o sujeito. O príncipe ouviu a música, uma romanza. Uma romança, então, faz referência à música, que é um objeto direto. Todos riram de Reinaldo, o príncipe sapo. O príncipe sapo faz referência a Reinaldo, que é o objeto indireto. Este é o Reinaldo, o protagonista do conto. O protagonista do conto, então, faz referência ao Reinaldo. E o adjunto adverbial. Naquela manhã, especificamente ao meio-dia, houve uma transformação. Então, especificamente ao meio-dia, nós temos a referência amanhã. O aposto, ele também pode ser subdividido de acordo com a função que ele exerce. Ele pode ser explicativo quando se insere uma explicação sobre um termo anterior. Como o próprio nome já diz, explicativo vem de explicação. Então, aqui nós temos como exemplo, Cecília Meirelles, uma importante escritora da literatura, pertenceu à era moderna. Então, aqui, uma importante escritora da literatura.
exerce a função de explicar, portanto, é um aposto explicativo. Aposto especificativo. Junta-se a um substantivo genérico para individualizá-lo. O exemplo, meu tio Carlos leciona há muitos anos, ou seja, é professor, dá aulas. Então, meu tio Carlos. Carlos especifica qual tio que é. Pode ser qualquer outro tio, mas está especificando aqui, ou seja, a pessoa pode ter vários tios. E aqui ela faz uma referência específica ao tio Carlos. O aposto recapitulativo ou resumitivo. Ele resume os termos que já foram citados anteriormente. Minhas roupas, meus sapatos, cremes, acessórios. Tudo estava lá. O termo tudo faz referência a todos os termos anteriores, resumindo-os. Então, o aposto é chamado de recapitulativo ou resumitivo. O aposto enumerativo desenvolve um termo citado anteriormente. Já comprei produtos de limpeza, sabão em pó, amaciante, detergente e desinfetante. Então, toda essa parte que está em vermelho, sabão em pó, amaciante, detergente e desinfetante, faz referência aos produtos de limpeza, ou seja, está desenvolvendo um termo que foi citado anteriormente. Então, uma observação que é necessário reiterar aqui em relação ao aposto é de que o aposto explicativo, o recapitulativo ou resumitivo e o enumerativo são sinalizados ou com vírgulas, com dois pontos ou travessões. Inclusive, já foi anteriormente apresentado o exemplo de cada um desses casos. Aqui nós temos o exercício 4 das páginas 142 e 143. Amplie as frases inserindo um aposto que se relacione com o termo destacado. Na letra A, o novo aluno logo se integrou à turma. Então, nós poderíamos aqui inserir o novo aluno, vírgula, transferido de outra escola, vírgula, logo se integrou à turma. Aqui nós temos a inserção de um aposto explicativo, ou seja, era um novo aluno que veio transferido de outra escola. Na letra B, eis os materiais que faltavam. Então, nós temos, eis os materiais que faltavam, dois pontos, cola, papel e tesoura. Então, aqui nós temos uma enumeração. Na letra C, o conselho indicou um representante. Então, o conselho indicou um representante, o professor de matemática. Nesse caso aqui nós temos uma especificação, ou seja, está especificando que o representante é o professor de matemática. Na letra D, a entrega do trabalho será na quarta. Então, a resposta, o trabalho será na quarta, vírgula, dia 9. Então, aqui está especificando o dia em que o trabalho será realizado. Na letra E, só te peço uma coisa. E a resposta, só te peço uma coisa, responsabilidade com as tarefas. Então, aqui nós também temos a inserção do aposto. A número 5. Classifique o termo destacado em cada frase na tabela a seguir. Então, aqui nós temos que identificar se a palavra está exercendo a função de sujeito, de vocativo ou de aposto. Então, aqui nós temos a primeira, Maria, a inspetora, procurava por você. É um aposto porque está explicando quem que é a pessoa, no caso, a função que ela exerce. Maria, a inspetora, procurava por você. Ou seja, é alguém que conversa com uma pessoa chamada Maria e diz a ela que a inspetora estava procurando por ela. Maria, a inspetora, procurava por você. Então, nesse caso, a pessoa que é a inspetora é chamada de Maria, ou seja, o nome dela é Maria. Por isso que Maria aqui exerce a função de sujeito. Todos aguardavam a chegada de uma pessoa, meu pai.
Então, é um aposto. Está especificando quem é essa pessoa. Meu pai, que era aguardado por todos, finalmente chegou. Meu pai aqui exerce a função de sujeito. Ana, minha prima, já leu todos os livros de sua estante. Então, aqui no caso, a palavra Ana, o substantivo próprio, exerce a função de sujeito. Ana, minha prima, ou melhor, Ana, minha prima já leu todos os livros de sua estante. Então, aqui, o interlocutor ou o locutor está conversando com uma pessoa, está dizendo para ela, né? E essa pessoa, então, chama-se Ana, por isso que é o vocativo. Ana, minha prima, já leu todos os livros de sua estante. Então, ela está conversando com alguém e fala que a Ana, que é prima dela, já leu todos os livros de sua estante. Então, ela está explicando que a Ana é a prima. Por isso, então, que a expressão exerce a função de aposto. O exercício 6, da página 146. Passamos então, nós dois, privilegiadas criaturas, a regalar-nos com a mesa. A função sintática do termo sublinhado é, na letra A, sujeito, na letra B, objeto direto, na C, aposto, na D, adjunto adverbial ou na E, vocativo. Então, aqui nós temos a função de aposto, ou seja, está colocando uma informação a mais. A tarefa referente ao conteúdo que nós trabalhamos durante a nossa aula de hoje, exercício 1, da página 141, 2 e o 3, da página 142, e o 5 e o 6, da página 143. E por hoje é só. Até a próxima aula.